E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá, seja bem-vindo. E no conteúdo de hoje, meus amigos, a gente vai analisar as RTX 2070, cara, que estão aparecendo agora no AliExpress na faixa aí dos R$1.300, R$1.400. É um vídeo interessante, cara, de uma placa de vídeo que tem uma performance boa, que já te adianto, que tá com valor interessante, mas a gente precisa de analisar ponto a ponto para saber se vale a pena ou não comprar essa placa de vídeo, beleza? Então vamos analisar aqui toda a mercadologia, os detalhes da placa, para você chegar numa conclusão se compensa ou não, beleza? Então já deixa o joinha e bora aí pro conteúdo. Show? Bom, detalhe, cara, se você navegar aqui no AliExpress agora, você vai ver, esse daqui é inclusive até a versão internacional, tá? Você vai ver um monte de placa de vídeo. Algumas placas de vídeo, hoje elas estão totalmente inviáveis, por mais que você às vezes ache um preço legal aqui no Ali, às vezes com o imposto, na hora que você clica para comprar, acaba que o negócio fica extremamente caro, igual por exemplo essa placa de R$1.328, com o imposto aqui ó, foi para 2.391, né? Igual a gente pode ver aqui. Porém, cara, a RTX 2070 tá aparecendo aqui em vários anúncios, sendo comercializada diretamente no Brasil, inclusive de loja que a gente já conhece, como por exemplo essa daqui, ó, que é da Veneda, que é uma boa loja, cara, no contexto geral. A gente já trabalhou com eles, já comprou um monte de produto deles e bacana. E aqui a gente tem a 2070 de 8 GB, com parcela de 12 vezes sem juros e, cara, frete grátis, né, para boa parte do Brasil. E, ou seja, né, cara, você tem uma opção legal aí, principalmente se você não tem a grana toda de parcelar, de comprar uma placa forte, bacana. Bom, analisando a placa friamente em termos aí de performance e preço, eu acho que tá bem interessante, já dizendo ali direto ao ponto, cara. Por quê? Porque a gente tem uma placa de vídeo aqui que, segundo o Tech Power Up, né, que é referência mundial em placa de vídeo, se eu analisar, eu já vejo que ela é ótima para jogar jogos em Full HD, que ela vai rodar muita coisa em 2K e também roda até coisas em 4K, com certeza, tá? Com certeza. E se a gente analisar, por exemplo, em relação às placas mais famosas atualmente, ela é 2% mais fraca apenas que uma RTX 3060 de 12 GB, ou, por exemplo, ela é 1% mais forte que uma RTX 2060 Super, ou 4% mais forte que uma RX 6600. Então, assim, eu acho que pagar por uma RTX 2070, 1.300 e pouco aí, né? Eu acho que tá maneiro, cara, tá maneiro. Porém, a gente tem que analisar que essa placa aqui, ela não vai ser 100% nova, né? Provavelmente ela é uma placa de vídeo que vem com o chip gráfico reaproveitado, o famoso refurbished do chinês. Mas a análise não acaba aqui, né, cara? Esse daqui é só uma parte da análise. Por outro lado, se a gente for analisar a placa de vídeo mais custo-benefício na categoria de performance dessa placa para comprar hoje no mercado, o que a gente está encontrando seria a própria RX 6600 da AMD, né, que vai ter ali seus 4% a menos de performance. Daí na hora que eu chego aqui, cara, por exemplo, no nosso grupo de ofertas mesmo, para olhar a promoção, eu vejo que no dia 17 de setembro, ou seja, hoje, tá? Às 3 horas da tarde, tava tendo promoção dessa placa a R$ 1.199. Então a gente está falando aí que é uma placa que vai estar R$100, R$150 mais barata ainda. E aqui, cara, por exemplo, eu sei que eu estou comprando uma placa de vídeo nova. O problema é que não é toda hora que você vai pegar oferta assim, né? Por exemplo, hoje cedo estava tendo oferta. Eu estou clicando para comprar agora, o mesmo link está R$ 1.449, entendeu? Porém, a gente consegue encontrar a oferta da RX 6600, que é uma placa 4% mais fraca, nova, com garantia aqui no Brasil, custando aí uma diferença de R$100, R$150 a menos, ok? E isso já joga a minha balança para o lado da compra da RX 6600. Ah, Fafá, mas
Tem as tecnologias da NVIDIA, que a placa de vídeo da AMD não tem. Tem os drivers da NVIDIA que são melhores, isso é incontestável. Ah, velho, eu quero uma placa NVIDIA. Aí sim, cara, a gente começa a olhar para o lado aqui, no caso, da RTX 2070 chinesa e começa a se tornar uma opção interessante de talvez ser comprado. Por que eu digo isso? Porque, cara, se você, por exemplo, pegar a RTX 2070, você vai ter acesso ao DLSS da NVIDIA, coisa que a AMD não vai te proporcionar, né? Ou seja, uma tecnologia de upscale que vai permitir com que você tenha acesso a mais jogos com resoluções melhores, né? Por exemplo, às vezes um jogo que não roda ali nativamente na placa de vídeo a 2K, tu joga o DLSS ali, a placa de vídeo vai conseguir rodar o jogo em 2K com o acréscimo ali, né, de uma inteligência artificial que vai fazer o upscale da resolução. Ou muitas das vezes você vai conseguir colocar o jogo ali em 4K, né, graças ao upscale do DLSS. Então, isso é importante falar. A AMD, cara, ela vai ter, por exemplo, aqui na RX 6600, o Fidelity FX Super Resolution. Só que o Fidelity FX ele funciona para todas as placas de vídeo, sendo a AMD e também sendo NVIDIA. Porém, também tem os outros recursos da NVIDIA que muitas das vezes não estão só voltados para game, que é importante de falar, cara. Via de exemplo, a gente tem aqui, ó, vou até colocar no Google, o NVIDIA Broadcast. Isso daqui, cara, é muito útil para quem trabalha produzindo conteúdo, se gravando, principalmente no computador, porque é uma série de recursos que a NVIDIA te possibilita para melhoria de audiovisual nos seus vídeos, e tem alguns recursos baseados, por exemplo, em inteligência artificial, que vão te permitir até simular, por exemplo, que você está olhando para a câmera enquanto você lê um roteiro, por exemplo, aqui olhando para o lado. Estou lendo o roteiro aqui, mas a simulação está como se eu estivesse olhando para cá, que é o NVIDIA Eye Contact. Você pode fazer um chroma key, por exemplo, sem ter nada verde atrás, que é isso daqui, ó, que está na tela. Você literalmente se recortar da imagem, né, ao vivo. Tem o recurso de te seguir. Isso daqui, cara, é um canivete suíço para quem grava. Isso aqui é muito importante. Olha o Eye Contact que eu estava falando para vocês, ó. O cara, na verdade, ó, ele grava olhando para o lado. Enquanto isso, a inteligência artificial coloca o cara olhando para a câmera. E esses recursos, infelizmente, a placa de vídeo da AMD ela não vai te proporcionar, entendeu? Então, para esse tipo de situação, eu começo a olhar para essa placa aqui e falar, cara, ela talvez realmente esteja num valor interessante para quem busca esse tipo de coisa. Mas eu acho que para quem só vai jogar um game normal e tal, que quer uma placa boa, que rode muita coisa em Full HD, que rode alguns jogos em 2K, talvez uns em 4K, ainda acaba sendo a melhor opção a RX 6600. Mas tá aí, galera, assim, pra ser sincero, uma placa que vale a pena ficar de olho nela, mano. Uma placa que vale a pena ficar de olho nela, porque eu acredito, assim, que, pô, sai numa promoção, um cupom de desconto bacana, às vezes a gente consiga baixar bem o preço dela. Se ela sair, por exemplo, a uns R$1.100, R$1.000, daí incontestavelmente eu já acho que acaba compensando já pular para ela, né? Já acabo olhando ela com um olhar muito mais vistoso, né? Com mais vontade de querer ter. E basicamente, apesar de simples, essa é a minha análise da RTX 2070 do AliExpress, cara. Se você gostou do conteúdo, se ele foi bem esclarecedor para você, eu vou te pedir para deixar o joinha e compartilhar. A gente está vivendo um momento que a gente está precisando de ajuda de compartilhamento, até porque a importação a gente sabe que deu aquela caída e o canal depende muito desse tema. No mais, espero que você tenha gostado do conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, tamo junto, valeu!